Boa tarde, eu sou Geraldo, engenheiro ambiental da Secretaria do Verde também. E, por fim, a gente vai falar da proposta do regramento para o rural, que para Campinas como um todo é novo, né? Não existe regramento para o rural. É uma reivindicação muito antiga dos produtores rurais. Um exemplo clássico que a gente sempre coloca é a questão da geleia, por exemplo. Ou seja, o produtor rural ele não consegue agregar valor, né, numa produção. Por exemplo, ele produz goiaba e hoje, pela falta de regramento, ele não consegue trabalhar de forma legal e processar, né, para agregar valor através de uma pequena agroindústria e assim por diante. Pode passar? Pode passar. Considerando então toda a questão da missão, visão do plano de manejo, aquela tabela de normas, então o que a gente traz para o rural de proposta de regramento, então o que está proibido já está fora, né? Não tem por que a gente apresentar parâmetros, porque foi proibido pelo plano de manejo, por exemplo, mineração, né? E outros que o regramento já está definido no plano de manejo, né? Que já está consolidado, por exemplo, barramentos, né? Que já tem todo um procedimento pelo DAIE, através das outorgas e outras questões. Então a proposta aqui para o rural é permitir comércio e serviços locais, e a estrutura dessa tabela, a gente pede desculpa pelo tamanho que desconfigurou, mas é assim, a gente trabalha com porte e a relação das permissões pelas zonas, né? Então é claro que sempre vai ter um uso menos restritivo na zona de manejo sustentável que a Letéria explicou, né? A gente trabalhou com porte para as atividades como um parâmetro indireto de impacto ambiental, né? Então, como o porte ele está atrelado com adensamento populacional, indução da população e área construída e impermeabilidade, a gente trabalha com o porte. Então, em todas as zonas rurais, né, então isso aqui é só para o rural, é permitido o pequeno porte, ou seja, comércio e serviços com uma área de até 750 metros quadrados. E só na zona de manejo sustentável é que é permitido de pequeno e médio porte. O médio porte vai de área construída até 1.500 metros quadrados. Pode passar? Agroindústria, né? A agroindústria a gente está permitindo também de pequeno e até de médio porte, com exceção do médio porte para a zona de proteção de mananciais. Zona de proteção de mananciais é só o pequeno porte. O que é a agroindústria de pequeno porte? Área construída de até 250 metros quadrados, certo? E a de médio é de 250 metros quadrados a 2.000 metros quadrados. Pode passar? Casas de repousos e similares, a gente só está permitindo pequeno, médio e médio porte também na zona de manejo sustentável. Vai então de 750, até 750 para pequeno porte e até 2.500 para médio porte. Pode passar? Hotéis fazenda, spa e similares, a gente permite pequeno e médio porte para todas as zonas rurais, e isso a gente está falando de até 2.500 metros quadrados para hotéis fazendas. Pode passar? Ensino e pesquisa ligado às ciências agrárias e turismo, né? Entende-se então curso técnico ou de graduação, né? E a gente está propondo também pequeno porte para as zonas de conservação e de proteção de mananciais e o médio porte, até médio porte, para as zonas de manejo sustentável. Pequeno porte até 750 metros quadrados e até 2.500 para médio porte. Pode passar? Eventos e centros de exposição. Aqui a gente não está falando de construção de casa de evento, né? Mas só de número de participantes, com estrutura própria já na APA. Então aqui é um pouquinho diferente. A gente definiu porte
500, até 500 pequeno porte, de 500 a 2.000 participantes médio porte, de 2.000 a 6.000 grande porte. Nessa proposta, para todas as zonas, existe a possibilidade de permissão do pequeno, do médio e do grande. Como? Eventos até 500 participantes. Já é permitido, existe a possibilidade. De 500 a 2.000 é admissível, que a Leté explicou. Então passa pelo crivo do órgão gestor. Passou de 2.000 até 6.000, existe a possibilidade da liberação, através de estudos específicos, para tráfego, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que vai estar no local. Existe também possibilidade, inclusive, de se cobrar uma taxa, né, por participantes, que iria para um fundo da APA, né, de manutenção da APA. Pode passar? Geração de energia renovável. O plano de manejo fala em hidrelétrica, solar e eólica. Foi definido portes também para essas 3 possibilidades de energias renováveis na APA. Está se permitindo só pequeno porte, né? A gente teve uma preocupação assim, significativa com a eólica, que o porte que a gente está permitindo, que a gente enquadrou como pequeno, seria só mesmo aerogeradores caseiros, né? Bem pequenos, e o que a gente está incentivando de fato nesse seria solar, que a gente enquadrou o pequeno porte com até um potencial instalado de até 5 megawatts, né, que seria permitido na APA. Pode passar? Edificações gerais, horizontais que a gente chama então, porque também, né, tem a questão de só 2 pavimentos, não pode utilizar, aproveitar subsolo, e aí a gente trabalha em cima de porcentagem de área permeável ou de área impermeável na área rural. Então essa proposta é que se permita impermeabilizar até 5% da propriedade rural para edificações e essas estruturas que está se pretendendo regrar, né? Agroindústria, comércio, hotel, fazenda e assim por diante. Pode passar? E uma última atividade que também é importante são espaços da administração pública, né? Então uma base da Guarda Municipal, um centro de saúde, né? Então, espaços públicos que têm a necessidade de ser na área rural, ela vai ter que seguir também, são admissíveis em todas as zonas, porém tem que seguir todo esse regramento do plano de manejo e do PUOT, como a questão das edificações e assim por diante. Então, acho que essa é a proposta. Vamos abrir então para debates. Estou admitindo inscrições. Debate 2, 3, 4, 5. Como são 5 e nós temos pouquíssimo tempo, eu vou encerrar as inscrições já com esses 5. 6, Paulo, vai? Paulo? Não. 5 então. Ok? Última chance, mais alguém? Ok, 5 então. Pela ordem de inscrição, primeiro Ângela Podolski, em seguida o Gustavo, não é isso? Em seguida a Tereza, depois, como é o seu nome? Stefan. Gassi, e Carlos Alexandre. Por último. Boa tarde a todos. Esse aí não está funcionando. Boa tarde a todos. Eu trouxe por escrito para tentar ser breve. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que esse plano de manejo foi iniciado em 2010 pelo CONDIAPA, que foi responsável pelo termo de referência, que hoje é a referência de todo esse trabalho que foi desenvolvido, que a gente chama de plano básico da licitação. Depois queria também dizer e parabenizar as duas servidoras que participaram de forma integral para esse processo, de uma forma bastante bacana, que foi a Leté e a Sueli. Eu acho que das 60, 100 reuniões que a gente fez,
eu tenho certeza que todo mundo participou de uma forma integral e dando o melhor de si. Bom, como coordenadora da Câmara Técnica do Plano de Manejo, eu venho prestar alguns esclarecimentos sobre o andamento do Plano de Manejo da APA. Como eu disse, existem 2 documentos norteadores para esse trabalho que está sendo desenvolvido. Um é o plano básico, que é o termo de referência que foi incorporado na licitação, e o outro é o plano de trabalho, que a vencedora da licitação apresenta como primeiro produto para que ela absorva e desenvolva o trabalho. Então, tudo que eu vou ler aqui é baseado nesses 2 documentos. Preocupada com o descumprimento e o desrespeito das regras estabelecidas nesses documentos que eu acabei de citar, eu venho oficializar uma reclamação, isso eu fiz oficialmente para a Secretaria do Verde como solicitação, para que se estabeleça o GTA. O GTA é o Grupo Técnico de Acompanhamento nos moldes que foi estabelecido no projeto básico da licitação. Ele foi criado para garantir a participação do CONGEAPA e de diversos setores da Prefeitura que poderiam contribuir para a construção desse projeto, que foi o Plano de Manejo, e principalmente para garantir a participação da sociedade no processo. Eu vou ler uma nota do Plano Básico, que eu acho que é a principal reclamação com relação ao andamento do GTA. O Plano Básico prevê o seguinte: a sistemática de apresentação dos trabalhos da VALM ao GTA, ao longo da elaboração deste plano, deverá incluir, no mínimo, a disponibilização de material impresso. O CONGEAPA nunca recebeu um material impresso final. A gente reclama do diagnóstico, que tem mapas importantíssimos a serem consultados, e nunca foi entregue ao CONGEAPA esse material. Então, a disponibilização de material impresso e via digital, bem como a apresentação de forma didática e interativa pela equipe técnica responsável da contratante, acompanhada pelo CTE, que é o coordenador técnico. Em etapas de maior complexidade, poderão ser solicitados pelo GTA apresentações e discussões complementares e específicas dentro de um módulo ou submódulo de trabalho. Essas apresentações, essa equipe e essa etapa que nós estamos, que a gente entende que é uma etapa de maior complexidade, deveria ter essa equipe específica. Quem é essa equipe específica? Eles chamaram de coordenação ampliada da VALM, que são técnicos que foram incluídos na licitação como participantes do processo, como advogada de direito ambiental, arquiteto urbanista, engenheiro especialista em estrada. Essas pessoas não aparecem mais nas reuniões do GTA. E quando a gente solicita para que elas participem, na última hora é cancelada a participação delas. Isso está fazendo uma falta danada nesse momento que a gente está enfrentando um atropelo por parte do cronograma e é o momento mais importante do plano de manejo, que é a aplicabilidade dele. Não é mais só o que está no papel, mas sim como vai sair do papel. Só para lembrar, alguma das atribuições do GTA é a análise dos produtos entregues pela VALM e criar mecanismos que garantam a articulação e a participação do CONGEAPA e dos demais interlocutores. E definir agenda e sistemática de comunicação, contato entre seus integrantes para informação sobre o andamento dos trabalhos e ajustes que se revelem necessários durante a elaboração do plano de manejo. A gente cansou de pedir que esse cronograma fosse refeito, porque essas últimas etapas estão sendo atropeladas, que eu vou ler agora aqui, eu vou encerrar minha fala com elas, e nós nunca fomos ouvidos. Então, de acordo com a apresentação que a BTA fez, a gente está na etapa 2 do plano de manejo, que é a concretização do processo. Por se tratar dos módulos de maior complexidade, é necessária a participação dos membros da coordenação ampliada, que não apareciam, para esclarecimentos sobre concepção de produtos, garantindo o devido detalhamento de cada módulo do plano de trabalho e dos parâmetros de uso e ocupação do solo da APA, como segue descrito abaixo. Então, o módulo 5, que é a avaliação estratégica,
que precederia o zoneamento está sendo apresentado agora e pela leitura da CTPM, que eu sou a coordenadora, de uma forma muito a desejar ainda. O módulo 6 do zoneamento, ele foi aprovado pelo GTA, porém foi acordado que a gente faria algumas intervenções no produto e que esses produtos, e essa intervenção ainda não foi feita, que é detalhar a tabela de o que é permitido, o que é proibido, e o que é incentivado e o que é admissível dentro da APA. O módulo 7, que é a matriz de planejamento, a gente também está esperando a apresentação do relatório. O módulo 8 são os programas, que a Letéia acabou de falar. É patrimônio, gestão de atividades rurais, educação ambiental, recursos hídricos, biodiversidade, infraestrutura e governança. A gente percebe que tem... seu tempo já está esgotado. A gente percebe que tem algumas lacunas bastante grandes em cada uma desses programas. Por exemplo, na educação ambiental, que hoje quem funciona dentro da APA com o maior vetor de educação ambiental é a estação ambiental, ela não foi sequer citada. E infraestrutura, que fala de estradas, estradas, moradia e saneamento, a Candés, que irá ser alagada pela represa de Pedreira, também sequer foi citada. Aliás, a questão das represas não está incorporada no plano de manejo, e como é fato consumado, pelo menos a de Pedreira, é importantíssimo que ele saia já prevendo o impacto ambiental do entorno que ela vai causar. Ela não está incorporada. E o programa de governança, que eu considero bastante sério, porque é a intenção de acabar com o CONGEAPA nesse modelo que ele está e indicar um servidor público para ser o presidente do conselho. A gente considera isso um retrocesso e não concorda. E por último, a normatização... Desculpe. Eu vou usar o tempo dele. Me desculpe. Ah, sim, vai usar o seu tempo. Ok. E eu, por último, a normatização... Mais 3 minutos. E por último, a normatização... E arrancar o telefone da... Eu ia pegar os telefones da sua mão, sim. A Você não respeita normalização- as normas. É que dá licença um pouquinho. É que a senhora tem que respeitar as normas. Entendi. As normas do CONGEAPA, as normas de qualquer colegiado que a senhora participe. A senhora tem a obrigação, não, a senhora tem a obrigação de respeitar. Como todos Mas não nós foi aqui limitado temos. o tempo. Como todos nós. Foi Não, mas limitado. acontece que hoje Também encarecendo a todos, não tem cabimento. Tereza, me diga se tem cabimento um apresentador falar por 10 minutos e ela falar por 8. Tem cabimento isso? Me responda. Então não dá. A senhora vai falar por 13 minutos no máximo agora. Gustavo, você vem aqui que você vai terminar a minha fala, tá? A normatização, que é a apresentação do decreto, falta avançar muito nesse sentido. O POOT, que é o parâmetro para uso de ocupação do solo, o zoneamento da ZOC e o POOT da zona rural. No zoneamento da ZOC, a gente fez uma reclamação e já oficializamos para a Secretaria, que a gente entende que o DEPLAN, que é o Departamento de Planejamento, deveria participar de uma forma deveria participar, porque acho que ele não está nem participando, dessas diretrizes que foram criadas pela SBDS. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo para terminar os 3 minutos que o seu Galvão determinou. Olá, boa tarde. Eu tenho só 2 perguntas sobre o plano de manejo. Eu queria saber se, quando ele for acatado, se os empreendimentos que já estão em andamento e os novos empreendimentos que já deram entrada vão seguir o plano novo ou vão ser enquadrados no plano velho. E eu queria saber se existe uma preocupação com esses empreendimentos novos que estão sendo feitos, que preservam alguns pedaços de mata, se essas matas preservadas vão ficar dentro dos empreendimentos como é hoje, que os mamíferos não têm acesso, ou se eles vão ficar para o lado de fora, permitindo que um menor impacto à vida animal na área. Muito obrigado pela sua compreensão, Tereza, por favor. Vai perguntar tudo e depois responde tudo? A minha pergunta é só uma. Eu queria saber se a mineração vai ser proibida, então a Santa Margarida vai fechar. Só isso. Isso é pouco? Ela vai ter que fechar. Vai ser proibido, então. É só uma coisa.
Ela tem mineração de pedra. De água também? De pedra. É água lá, né? É água. Ela tinha pedra ali, ela tinha uma pedreira ali. Eu acho que lá é só... Eles Nossa. têm a lavra da Tem pedra. sim, olha que a vida inteira que a pessoa daquela fazenda teve. Ter a lavra é uma coisa, operar a lavra com licença... Então, mas se você não pode ter Não, ele não mineração. vai poder pedir licenciamento, isso não tem... Não, mas ele tem que fechar, meu. Aí que tá. Eu quero Não, saber qual é a solução para exploração isso. de água... Para água, para pedra. Proibido é proibido, tá certo? Ou então a gente rasga a lei. Eu sempre falo. Come a lei, mastiga e cospe. O vale... Não, eles vão responder. Poderia só falar que eu quero que conste em ata o documento dele. Com certeza, vai constar em ata, sim. Depois você passa, por gentileza, para a Janete, ela faz constar em ata. Próximo participante. Não? Por gentileza. Aliás, é aniversário dele hoje. Daqui a pouco a gente faz uma pequena comemoração. Aniversário do Condema, né? Para mim acho que é mais importante. Assim, eu gosto, a conselheira Ângela, até em consonância com algumas demandas que o CONGEAPA está trazendo, que eu me coaduno com alguns pontos que vocês trouxeram, sem dúvida nenhuma, a Câmara Técnica de Planejamento Ambiental hoje, com o novo regimento interno do CONDEMA, ela tem uma estrutura para a gente poder desenvolver todo o trabalho de apoio, assim como o GTA fez lá, e ser uma extensão da discussão com a equipe técnica da Secretaria aqui. Então, no primeiro momento, senhor presidente, eu acho que o encaminhamento que está sendo feito pela conselheira Ângela pode ser internalizado e juntos nós montarmos aí uma linha de atuação no sentido de provocar uma reunião técnica informativa e a gente ser mais específico daí em apoio às demandas que o CONGEAPA vem trazendo, do que é da jurisdição do CONGEAPA, e o CONDEMA vai deliberar em cima da jurisdição daquilo que lhe compete, né? Eu gostaria de tirar algumas dúvidas referente a dois critérios. Assim, a gente discutiu, não ficou implícita a questão das ecovilas no plano diretor, mas a lei do plano diretor, conforme o secretário estabeleceu, e o próprio secretário do Verde também, tanto o Santoro, a legislação hoje, o texto de lei do plano diretor, ele não impede que as ecovilas se instalem. A gente só não tem uma especificidade da identidade dessa terminologia, dessa nomenclatura no plano diretor, e ficou-se atrelado a futuramente a gente ter uma lei específica, né, complementar, que estabelecesse esse critério. Independente disso, na visão, na estratégia que o plano de manejo está trazendo, eu gostaria de uma explicação, tanto na área rural como na área urbana, de como que vocês estão pensando essa modalidade para a gente poder trabalhar alguns usos de solo lá com as propostas que vocês estão trazendo. E mais ainda também, uma outra questão que eu já levei na oficina lá no outro dia. Na área urbana, a questão dos pavimentos, nós temos a questão lá paisagística, então não se trabalha maior verticalização em função da questão paisagística. No entanto, você levantando todo o território da APA, na área mais urbana, você tem regiões onde você ter até 6 pavimentos não iria comprometer a área paisagística. E você poderia ampliar a possibilidade de você ter ali a iniciativa de projetos que a própria SEAB está discutindo aqui, de habitação popular na região. Tem as 160 famílias lá que já pleiteiam da própria APA, e a gente tem trabalhadores que trabalham em todos os condomínios da APA lá, que poderiam pleitear através de um projeto de habitação popular o uso nessas áreas, o que seria integrado. Então, eu gostaria de informação a respeito dessas ideias e como a gente pode trabalhar ainda nesse tempo que nós temos de discussão do plano de manejo. Vamos responder, então, no bloco. Não, ele desistiu do tempo. Ele desistiu do tempo. A Letéia começa. Nem sei, muitas perguntas todas.